Eu sou Lisa Guerra, estudante de psicologia, e nesse vídeo vamos falar um pouco da relação de irmãos na perspectiva da psicanálise e usar como exemplo os irmãos Uchiha. Vamos ver no que vai dar isso aí. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, que toda semana tem um vídeo diferente relacionando algum personagem com algum conceito da psicologia, porque é cada vez mais importante a gente conversar sobre saúde mental. Bora! Quero te lembrar que a gente tem um vídeo analisando somente a história do Itachi, um vídeo somente analisando aí a história do Sasuke, trazendo aí alguns conceitos da psicologia que a gente consiga, nem que seja um pouquinho de longe, relacionar e tentar trazer para a conversa. A gente tem separados, eu vou deixar os dois aqui no card para você assistir depois. Esse vídeo é focado na relação entre irmãos, usando eles como exemplo. Nesse vídeo a gente vai focar um pouco mais na infância do Sasuke com o Itachi, antes de todas aquelas tretas rolarem. Então já deixa o seu like aqui. O psicanalista Lacan, na sua obra Complexos Familiares, ele traz o conceito de complexo de intrusão ou complexo fraterno, que seria basicamente falando um conjunto organizado de desejos hostis e amorosos que a criança experimenta em relação aos seus irmãos. Aí essa ambiguidade. A chegada de um irmão para uma criança, até mesmo a hipótese da chegada de um irmão, pode despertar diversos sentimentos de insegurança, como, por exemplo, o sentimento dos pais estarem desejando algo além dele, um segundo filho. E é um sentimento natural, que amadurece ao longo do tempo, alguns de forma um pouco mais saudável, outros nem tanto, faz parte da vida. Logo, a concorrência e a oposição podem tomar lugar aí, um lugar significativo na vida das pessoas. Com o Itachi, a gente vê um sentimento mais como uma obrigação de proteger o Sasuke. Tudo que ele fez foi querendo cumprir o papel de irmão mais velho e protetor, que ele é quase um estereótipo, né? Quem assistiu o anime sabe que todo aquele ódio que ele fez o Sasuke cultivar era para protegê-lo. Se eu concordo com essa atitude? Não, eu acho que teria formas melhores de fazer isso, porque de certa forma essa tentativa de proteção fez com que o Sasuke perdesse boa parte da sua vida, perdido em sentimentos e traumas horríveis. Acho que há formas menos destrutivas do que fazer o Sasuke reviver a morte do clã diversas vezes, né? Mas quem sou eu pra julgar? Eu tô fora de estar no lugar do Itachi, e eu também gosto bastante do personagem de qualquer forma. 最後の最後までその命が燃え尽きる最後の瞬間までイタチはお前のことを内葉サスケのことを案じ Enfim, eu acho que o Itachi ele assumiu quase que automaticamente esse papel de protetor, enquanto o Sasuke já assumiu a posição clássica ali de concorrência, rivalidade, sempre se esforçando muito para tentar chegar no nível do irmão. Na infância e no decorrer da adolescência, enfim, a vida do Sasuke também foi meio que um correr atrás do nível do Itachi ali pra batalhar com ele. Antes dessa ideia de vingança, antes do trauma que ocorreu na morte dos pais dele, da morte do clã, Sasuke já tinha sentimentos de rivalidade com o irmão. Ele sempre estava se esforçando muito para chegar no nível do Itachi na infância, não tendo muito retorno aí de atenção do seu pai. E não é à toa esses sentimentos. O Itachi ele era um prodígio em praticamente tudo que ele fazia. Ele recebia muita atenção por isso. Então, isso fez com que o Sasuke sentisse um misto de sentimentos pelo seu irmão. Sentimentos muito fortes, e apesar de tudo isso, Sasuke amava o Itachi. Ou seja, ele precisava lidar com essas sensações opostas que eram admiração e inveja. E isso a gente fala bastante ali no vídeo de análise do Sasuke. 俺の修行見てくれる約束だったろちょっと用事があってな許せサスケまた今度だ O psicanalista Christian Dunker, em seu vídeo A Relação entre Irmãos na Psicanálise, ele também traz um ponto que a diferença de idade entre irmãos pode ser decisiva para qual posição um vai tomar frente ao outro. E essa diferença costuma acentuar ou diminuir o complexo fraterno. No caso, quanto mais próximas as idades, mais presente tendem a estar os conflitos e rivalidades. Por Sasuke e Itachi terem uma diferença significativa de idade, a gente não vê conflitos muito gritantes naquela época antes da treta lá do clã Uchiha, é claro.
Antes, os conflitos que a gente tinha era mais de origem carente do Sasuke, onde ele ama o irmão que não tem tempo pra ele, onde ele quer chamar a atenção do pai que parece só ter olhos e elogios pro irmão mais velho, bem-sucedido. E o psicólogo Alfred Adler, que a gente já falou lá no vídeo do Rock Lee, que eu vou deixar o card aqui, a gente focou bastante nesse assunto, de acordo com o Alfred Adler, pode ocasionar um complexo de inferioridade. São crenças e sentimentos de inferioridade em relação aos outros, e vemos resquícios disso na história do Sasuke, do qual ele passa a vida inteira treinando para tentar se igualar ao irmão, sempre se sentindo como se ele tivesse um nível abaixo do Itachi, tendo que correr com todas as forças do mundo para chegar até lá, ter que ir lá pro lado ruim da força, digamos assim. Enfim, mas também a gente vê respingos disso na relação do Sasuke com o Naruto, que por muito tempo foi a figura mais próxima que ele tinha de irmão. O Naruto era do Sasuke. E isso despertou uma rivalidade, uma vontade de superá-lo, como se ele tivesse transferido certos sentimentos aí pro Naruto. E a gente fala mais a fundo disso no vídeo do Sasuke. Se pararmos para pensar, é quase um fio aí de Caim e Abel. Dois irmãos onde a raiva e o ódio de um vai ocasionar a morte de outro. Enfim, eu sei que são conceitos diferentes, mas é bacana a gente ver essas relações aí da história e o porquê que esse tipo de história é contado há milhares e milhares de anos, e talvez seja por isso que esses dois irmãos aí causam tanta intriga e tanta euforia entre os fãs, né? Esse padrão aí de histórias que é sempre contado e recontado, estilo Caim e Abel. É bom a gente fazer esse paralelo. 許せサスケ、これで最後だ。Se você tá com a gente até agora, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, que ajuda bastante. Dá uma olhadinha nos links aqui da descrição, que o meu curso de psicologia com ênfase na comportamental tá com um descontinho bem bacana se você utilizar o cupom que eu vou deixar aqui embaixo. Então, te espero lá, te espero nos próximos vídeos. É isso aí.